Que a paz de Cristo esteja na sua vida. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, a evangelização das crianças. E você não pode perder na sua congregação a Escola Bíblica Dominical. Se há um departamento na igreja que demanda gastos e esforços, é o departamento infantil. Será que vale a pena? Por que investir tanto na evangelização de crianças? Existem bases bíblicas para o evangelismo infantil? Sim, todo esforço e investimento são válidos para trazer a Cristo os pequeninos por quem ele deu a sua vida também. É ordem divina. Desde os tempos do Antigo Testamento, o doutrinamento infantil mereceu especial atenção de Deus, dos seus sacerdotes e profetas. A ordem era que se incutisse na criança, que se colocasse na criança o conhecimento de Deus. Em um Novo Testamento, não são poucas passagens que ordenam a evangelização dos pequeninos. E a maioria dessas ordens partiu de quem? Do próprio Jesus. Todo crente está pronto para recitar o Ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Poucos, porém, já pensaram no significado toda criatura. A maioria se esquece de que a criança é também criatura de Deus e está incluída nessa ordem, juntamente com os adolescentes, com os jovens, com os adultos e com os idosos. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Juntamente com o convite aos pequenos estava a ordem do mestre para que não fossem impedidos de se aproximar, ou seja, que não impedissem de as crianças se aproximar dele, porque os discípulos assim o estavam fazendo. Quase posso ver os discípulos agora, que antes proibiam a abordagem das crianças, agora abrindo passagem na multidão. Imagino Pedro tomando em suas mãos rústicas de pescador a mãozinha gorducha de um menininho e trazendo ao Salvador. Estamos fazendo assim em nossas igrejas? Estamos abrindo caminho para os pequeninos, oferecendo-lhes as melhores salas da escola dominical, bons professores e material didático? Não fazer isso seria embaraçá-los em seu caminho para Cristo. Então, pastores e líderes, não tomemos os pequeninos pelas mãos e levemos-los ao Salvador. Mas como? Você pode perguntar. Projetando os templos de modo a oferecer espaço ao aprendizado infantil, investindo na especialização de obreiros interessados na salvação de crianças, adquirindo material apropriado ao evangelismo infantil e realizando programações especiais voltadas a essa faixa etária. Sigamos o modelo de Jesus. Nas sinagogas do templo, nas aldeias e nas residências, as multidões cercavam Jesus. Pobres e enfermos o buscavam, famintos de suas palavras. Sábios e incultos ouviam com avidez a sua doutrina. Doutores da lei o questionavam. Publicanos, escribas, sacerdotes e governantes queriam ouvir de Jesus a sua opinião. Contudo, o mestre dos mestres não se esquecia dos pequeninos. Ordenava ele, pegando-os no colo, abençoando-os e garantindo que o reino do céu lhes pertencia. Penso que eram as crianças que mais vibravam com as parábolas do mestre. Quanto não se emocionaram com a história da ovelhinha perdida. Parece que as vejo olhando ao céu, acompanhando o voo das andorinhas ou admirando o colorido dos lírios enquanto o Senhor os ensinava a descansar no cuidado do Papai do céu. Retornando às suas brincadeiras, levavam no seu coraçãozinho a certeza de que para Deus valiam mais que as flores e os pássaros, e que surpresa deliciosa teriam sido tomadas como exemplo para os adultos que deveriam tornar-se humildes como elas para herdarem o reino dos céus.
assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Sim, a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Para isso, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Agora, nós temos que preveni-los da rebeldia nas gerações vindouras. Não os encobriremos aos seus filhos. Não, de forma nenhuma. Mostre à geração futura os louvores do Senhor, porque ele ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os olhos que nascessem, e os outros filhos que nascessem, se levantassem e a contassem a seus filhos também, para que a pusessem em Deus a sua esperança e não fosse como seus pais, uma geração contumaz e rebelde. A ordem de Deus era que o seu conhecimento fosse transmitido às crianças, e estas, quando crescessem, o fizessem a outras. Esse era e ainda é o modo de se prevenir o declínio espiritual das gerações vindouras. Atente para a possibilidade que havia de o povo de Deus seguir nas pisadas fiéis de seus antepassados. Se o conhecimento de Deus não for bem cimentado na presente geração, para que esta o comunique à próxima, as gerações futuras serão contumazes e rebeldes. E Jesus, chamando uma criança, colocou essa criança no meio deles, no meio da multidão, e disse: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, o Senhor que sonda mentes e corações e conhece a fé e a confiança das crianças, estava testemunhando a capacidade dos pequeninos de crerem nele. E pelo que observamos no relato de Marcos, a criança que Jesus tomou para exemplo era pouco mais que um bebê, porque foi pega no colo, e lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e disse-lhes, quer dizer, era um menino, ou quem sabe uma menina, ainda na primeira infância, mas a sua tenra idade não foi obstáculo para que cresça em Jesus Cristo. Agora, nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, na epístola aos Efésios, ele começa saudando os que estão em Éfeso. Ao final, após haver admoestado os cônjuges, recomenda às crianças: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A carta destinava-se também às crianças, e essas foram chamadas por João, em sua primeira missiva, em sua primeira carta. Não apenas se lembra dos pequeninos, como ainda dá testemunho de seu relacionamento com Deus. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Filhinhos do grego significa criança muito nova, infante, neném ainda. Quem ainda duvida que uma criança possa experimentar a regeneração? Vejamos outros exemplos. Encontramos na Bíblia crianças que aceitaram a salvação e permaneceram fiéis, firmes na fé. Um grande exemplo é o menino Timóteo, que pequenino ainda aprendeu com a mãe e a avó as sagradas letras que a tornaram sábio para a salvação. Ao ouvir o evangelho por intermédio de Paulo, aceitou prontamente Cristo, tornando-se útil ao reino de Deus. No Antigo Testamento encontramos crianças como Samuel, que serviu ao Senhor desde que fora desmamado, além de Miriam, irmã de Moisés, e a escrava de Naamã. Ao entrar triunfalmente em Jerusalém, o mestre foi aclamado pelas crianças que gritavam: Hosana ao Filho de Deus. Ou seja, Hosana ao Filho de Davi. Questionado pelos indignados sacerdotes e escribas, o Senhor Jesus contestou isso. Nunca lestes? Pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos.
Ao longo desses anos de evangelismo infantil, vimos muitas crianças a quem as das verdades eternas foram reveladas antes de o serem a seus pais. São muitos os lares onde as crianças são as primeiras a compreender e a receber o mistério oculto de Deus, Cristo, que agora foi manifesto aos santos. Depois, com oração e testemunho pessoal, aí elas trazem a Jesus os seus pais, trazem a Jesus também os seus irmãos mais velhos. Sem Jesus, as crianças podem se perder. Cremos na salvação de crianças e cremos igualmente em sua perdição. Sabemos que uma criança pode reconhecer-se pecadora e crer em Jesus como Salvador, recebê-lo pela fé e ser salva. Porque o próprio Jesus fala dos pequeninos que creem nele. Mas sabemos também que uma criança pode perder-se. Por quê? A criança nasce em pecado e herda uma natureza pecaminosa. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem distinção de sexo, raça ou idade, estão igualmente separados de Deus, aquém da perfeição divina. Pelo pecado de Adão no Éden, todos já nascemos propensos ao mal. Herdamos uma natureza moral corrupta, com propensão a seguir o próprio caminho egoísta, diferentes a Deus e ao próximo. O coração do homem é mau desde a infância. Davi reconhece isso nos Salmos 51:5, quando declara: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. No Salmo 53, ele corrobora a ideia de que o coração do homem é desviado desde o ventre. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. A alma da criança está em perigo. Não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Porque Jesus diria isso se não houvesse a possibilidade de os pequeninos se perderem. Sua declaração leva-nos a crer que a alma infantil está em perigo. Alguém pensando naquele bebê lindo e angelical dirá: sim, ele é inocente, mas apenas no sentido de que ainda não tem consciência do pecado, por ser mental e moralmente incapaz de reconhecê-lo. Embora portador do pecado original, ainda não tem o pecado experimental. Dizemos por isso que a criança está na idade da inocência, fase em que se acha amparada pela graça de Deus, pois conforme Atos capítulo 17:30, quando Paulo pregou em Atenas, ele disse: não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Se ela vier a morrer ainda nesse estado, irá para o céu. Não porque não peca, mas porque a graça divina lhe dá cobertura. Todavia, a partir do momento em que passa a distinguir entre o bem e o mal, torna-se culpada de seus erros e enquadra-se no restante do versículo, quando continua dizendo: agora, porém, noticia, aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, ou seja, é necessário arrependimento, se não estiver na fase da inocência. A pergunta mais frequente ao tratarmos desse assunto, a resposta é: algumas crianças evoluem mentalmente mais cedo, não há idade. Depende da evolução da criança. Outras demoram mais para se evoluir. Não se pode prever quando uma criança terá consciência do certo e do errado. Entretanto, temos observado sinais de rebeldia e agressividade em crianças bem pequenas ainda. Agora, criancinhas podem crer em Jesus e recebê-lo como Salvador. Uma dúvida de muita gente, inclusive de pessoas que trabalham com crianças. Elas duvidam. Uma criança pode crer em Cristo e ser salva? A Bíblia nos mostra, e a experiência o comprova, que os pequeninos podem crer em Cristo
e recebê-lo como Salvador. Sobejam os testemunhos de valorosos servos de Deus que tiveram um encontro real com Cristo em sua infância e permaneceram fiéis até o longo de suas vidas, fazendo grandes coisas para o reino de Deus. Nosso dever, portanto, é encaminhar nossos filhinhos, é encaminhar as crianças da igreja, é encaminhar os nossos netos a Jesus o mais cedo possível, pois ser um deles, conhecedor do bem e do mal, morrer sem que haja recebido a Cristo como Salvador, estará partindo sem a salvação da sua alma. A infância é solo propício, e Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque o adulto deveria tornar-se como criança para ser salvo? Não seria porque o coração infantil é terra virgem e fértil, livre de pedregulhos e ervas daninhas? É solo propício ao plantio. Ao contrário do adulto, que tem o coração calejado, endurecido pelo engano do pecado. Criança é sensível. Seus olhos e ouvidos estão mais atentos às coisas espirituais que os de um adulto envolvido com os embaraços desse mundo. Minha esposa já viu crianças derramando lágrimas enquanto lhes expunha o plano da salvação. Elas sentem mais facilmente a sua condição de pecadora e comove-se com o gesto redentor de Cristo. E em sua humildade não se envergonham de reconhecer os próprios pecados, confessar-se pecadoras e abraçar a salvação oferecida pelo Papai do céu em Cristo Jesus. Naturalmente crédula, a criança acredita com facilidade naquilo que ensinamos, portanto, cuidado. Não ensinamos nada que precise ser desacreditado mais tarde ou ela perderá a confiança em nós. Em Romanos 10:10 lemos: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É assim que a criança crê, não apenas com o intelecto. Lembro-me de quando fomos visitar um vizinho enfermo. Levamos-lhe uma Bíblia e falamos-lhes de Jesus, o único caminho para o céu. Oh, quantos argumentos filosóficos e mediúnicos tivemos de ouvir! Doeu-nos o coração ver aquele pobre homem temeroso de enfrentar a morte, preocupado em reunir méritos para apresentar-se perante Deus. Quando seria tão fácil ele simplesmente crer em Jesus Cristo e aceitar a salvação pelos méritos dele? Uma criança não teria essa dificuldade, porque o seu coração ainda é livre das doutrinas falsas, sedimentadas ao longo de uma existência. Por isso ela crê facilmente no Filho de Deus e o recebe sem questionamentos. A liberdade infantil. Quem já não ouviu um adulto queixar-se? Gostaria de ser crente, mas não consigo deixar o vício. Quem já não ouviu adultos comoverem-se com a mensagem da cruz, reconhecerem sua necessidade de salvação, mas não terem coragem de dar um passo para Cristo por causa de sua situação matrimonial ilegal? Não que Deus não o recebesse, ao contrário, Deus está pronto a salvar aqueles que lhe achegam, que se entregam a Ele. Todavia, a própria pessoa está tão embaraçada em caminhos tortuosos que não se decide sair deles. Outras não veem a Cristo porque temem ser rejeitados em seu círculo social. A criança está livre desses embaraços que estorvam a conversão do adulto. O problema da alma infantil é o mesmo da alma adulta, o pecado que separa de Deus. O caminho da salvação para ela é o mesmo apontado a todo pecador. Jesus Cristo, Filho de Deus, morto em nosso lugar e ressurreto dos mortos. E quem a convencerá de seu pecado e operará nela o novo nascimento é o mesmo Espírito Santo que age nos corações dos adultos. João 16:8 diz que o Espírito Santo convence,
não só o homem, mas convence as crianças também da justiça, do juízo e do pecado. No entanto, a exemplo de Jesus, que tinha uma fala especial a cada grupo de ouvintes, poderemos chegar mais facilmente ao coração infantil e empregarmos uma linguagem simples e clara, à altura de sua compreensão. E com certeza, esta criança receberá a palavra de Deus e aceitará Cristo como seu Salvador. Agora, onde evangelizar crianças? Onde nós podemos evangelizar as crianças? No nosso lar. Evangelizar a criança dos vizinhos, na igreja, nas escolas e creches, nos orfanatos e também nos hospitais. É o nosso dever, como líderes que somos, orientar, preparar pessoas que querem a salvação das crianças, que têm a vocação de trabalharem com crianças e que querem salvar as crianças por meio do evangelho que Jesus Cristo pregou e nos deu ordem para que nós pregássemos também. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha uma ótima escola dominical, que você se conscientize que as crianças também devem ser evangelizadas e que Deus possa te abençoar ricamente, dê a você um final de semana abençoado em nome de Jesus. E até próximos subsídios da próxima aula. Que Deus o abençoe.